15 de outubro é dia do professor. A Comissão de Educação presta uma homenagem a esses profissionais que se encarregam de transformar a vida dos alunos. Para mim, a educação, o estar na escola é extremamente gratificante. Alunos que a gente olhava e que via extrema pobreza e grande dificuldade, quando a gente encontra na rua e vê trabalhando e vê tendo de alguma forma sucesso, não que seja financeiro, mas sucesso na vida pessoal, a gente fica muito emocionado. 15 de outubro, né? A gente gosta de data comemorativa, é bom que tenha, para que a gente possa lembrar com mais efetividade o que está no dia a dia. Mas eu gosto muito de falar que não tem dia para tudo isso, né? Não tem dia para você pensar na valorização do profissional, do professor, não tem dia para você pensar nesse respeito, porque a gente está ali todos os dias nas escolas, fazendo a diferença na vida das pessoas. Como diz Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Talvez não sejamos professores formais, mas sempre temos na realidade como ajudar no processo da educação, no nosso conhecimento, na transferência desse conhecimento. As gerações vêm se transformando bastante. A gente tem as novas tecnologias, a gente disputa muito, né, com os jogos eletrônicos, a gente disputa muito com um mundo que é muito imagético e que te oferta muitas coisas para além daquilo que muitas vezes a sala de aula, né, naquele formato ainda, daquela escola, da estrutura física do século XIX, que é o que a gente tem na maior parte, né, do Brasil, ainda tem. Mas por isso que eu falo, a gente sempre chama responsabilidade para nós, professores, porque os professores eles têm que estar sempre se mantendo atualizados e trazendo novos métodos, né, novas formas pedagógicas de roubar esses alunos um pouco de todas essas novidades, despertarem neles esse desejo de conhecer. Eu sempre achei muito mágico, muito interessante você poder ensinar para outra pessoa. Eu sempre admirei muito os meus professores, achava incrível poder aprender com alguém e, de certa forma, eu queria fazer isso também. Quem tem essa vocação de professor está muito relacionado com a questão de olhar para o outro, querer ajudar o outro e construir um mundo melhor. Eu acho que esse é o sentimento de todo professor. Essa esperança que o nosso trabalho pode ajudar a modificar a vida dos nossos alunos e essa modificação de vida propiciar a construção de um mundo melhor. Os desafios encontrados, desafios pedagógicos, desafios, né, de conhecimento foram imensos para nós. Mas nós gostamos de desafios. É isso que faz toda uma diferença, né, para nós em relação ao nosso aluno. É trazer, é mostrar para ele, né, que ele é capaz. Ele é um agente transformador de uma sociedade para que ele possa ter um futuro, né, com dignidade, com conhecimento e ser capaz, né, de intervir nesta sociedade. Professor é vocação antes de ser profissão. Para sermos professores, temos que sermos comprometidos. A educação é a principal ferramenta que a sociedade tem para transformar o ser humano. O ser humano que se envolve na educação, a vida dele é transformada, a personalidade dele é transformada, o caráter dele é transformado. Um ex-aluno chegou na porta da escola, me pediu para visitar a escola, e ele era colega de turma da minha filha na medicina. Então a gente tem muitas histórias de sucesso na escola pública e a gente pode, inclusive, aumentar essas histórias de sucesso se a gente tiver uma educação de qualidade. E para ter essa educação de qualidade, a gente precisa ter a valorização do professor, para que ele não precise trabalhar em mais de uma escola. A gente precisa de projetos, porque a educação não se faz sozinha, a educação precisa ter aliado a ela cultura
esporte, lazer. E são coisas fundamentais para que a educação de fato aconteça. Eu estava dando aula na UENG, né, na Universidade do Estado de Minas Gerais, em Carangola, não era aqui em Juiz de Fora, mas eu tinha alunos de diversas, né, idades, de diversas classes sociais, e eu tinha uma aluna muito rica na mesma turma, uma aluna muito rica e um aluno que era servente de pedreiro. E aí ele falava comigo, ele era muito aplicado, ele chegava, né, e falava assim: professora, eu não consegui terminar de ler o texto, mas eu estou entendendo e eu vou acompanhar. Aí a gente foi vendo o que era, e quando eu descobri, ele trabalhava o dia inteiro. Muitas vezes chegava em casa correndo para tomar banho e ir para a universidade, mas com toda a força de vontade de se tornar uma pessoa, né, um profissional estudado da universidade. Então isso me marcava muito, assim. E essas duas pessoas, né, de classes sociais tão diferentes, tinham o mesmo objetivo de querer se formar, né, de querer investir na sua educação, numa educação superior. Então acho que isso é muito bonito. A gente nunca deixa de falar do Paulo Freire, todo mundo fala disso, né? Que educar é um ato de amor, que você só educa através do carinho, do amor, do cuidado. Mas eu acho que é isso mesmo, quando você cria esse vínculo de empatia, né? A partir daí você conquista seu aluno. E quando você conquista esse ser, né, esse indivíduo, você ganha ele para toda a vida. Eu dava aula de capoeira nos Curumins. E eu tinha um aluno que ele uma situação de vulnerabilidade muito grande, muito grande. Ele sempre estava com muita dificuldade na alimentação, no material escolar, em tudo, assim, no vestuário, dificuldade com a higiene pessoal. Era um menino negro e ele era muito talentoso para capoeira. E aí eu sempre explico a história da capoeira e de onde que ela vem. A luta dos negros por liberdade, o processo da escravidão e todo esse discurso de que tudo que vem do negro não serve, como que ele é muito ruim, como que ele não condiz com a realidade, com a verdade. E aí ele acabou a aula, os alunos saíram e ele parou na minha frente assim, e ele me deu um abraço na cintura, com o olho cheio d'água. Eu fico até meio engasgada. E aí ele falou: a primeira vez que eu tive orgulho de ser negro. E é isso, pra mim é uma das histórias assim mais marcantes de, sei lá, da gente poder transformar. Eu não consigo, na sala de aula eu não consigo mudar toda a realidade de um aluno, mas eu consigo de alguma forma mostrar para ele que existe mais coisa para além do que ensinam, do que passam para ele, do que a realidade impõe, sabe? Tenho uma esposa professora, minha companheira de 33 anos, e vi o sacerdócio que é ser professor e professora. A luta difícil, porque não temos uma estrutura física adequada nas escolas. Os salários no plano do município tinham uma projeção de uma perspectiva favorável, mas com o passar dos anos foi se defasando. A gente caminha com esses meninos nessa descoberta da leitura e da escrita e vai descobrindo junto com eles e vivendo cada caminho que eles vão construindo. Eu tenho 2 alunos que eu ajudei no processo de alfabetização e que hoje estão na Universidade Federal de Juiz de Fora. Um deles faz comunicação, João Gabriel, e ele tem construído uma história muito legal de textos lindos, de leitura de mundo, e saber que eu contribuí para ele chegar ali é o que motiva a gente, é esse motor que dá coragem e esperança. E nós sempre, né, tivemos grandes desafios, né, em sala, na construção do conhecimento, mas eu acho que na pandemia nós tivemos desafios imensos. Sabe por quê? Porque nós tivemos que levar conhecimento para o nosso aluno em distâncias, né? Alunos hoje que têm muita dificuldade do ponto de vista da tecnologia, de acesso à tecnologia. E nós tivemos que reinventar. Ser professor e ser professora é ter a alegria de chegar ao berçário e olhar um bebê que o olha e o acompanha com o seu olhar e ver o seu sorriso.
É também ter a alegria de estar com as crianças, brincando livremente e reconhecendo-as como sujeitos de direito que se apropriam e produzem cultura. É reconhecer que pela descoberta crianças, jovens, adultos e idosos podem se alfabetizar, podem ler o mundo por meio das palavras e com elas escreverem outras histórias. É ter a consciência de que a disciplina que leciona contribui para a democratização do saber. É lutar contra toda forma de discriminação e preconceito, para que a escola seja realmente inclusiva para todos e todas, reconhecendo cada ser humano como sujeito capaz de aprender. É atuar junto com as crianças, adolescentes, jovens e adultos no exercício de fazer ciência neste país. É reconhecer que o mundo está em constante transformação. É acreditar nas pessoas, no ser humano e na sua capacidade de mudança. Como escreveu nosso querido escritor mineiro, Bartolomeu Campos de Queiroz, professor é antes e depois de tudo. Aquele que acredita que a realidade é possível de ser alterada pelas constantes buscas de realizações pela humanidade. A função do professor é, a partir dos conhecimentos, convocar os alunos, dar outros passos em direção a novas realidades e sonhos possíveis. Nós tocamos vidas e somos tocados por vidas. Tem um exemplo de um aluno, Fabiano é o nome dele, um aluno considerado no colégio aquele aluno cri-cri, aquele aluno que dá trabalho para todos os professores. O primeiro encontro na sala de aula com o Fabiano, ele estava bagunçando demais. Aí eu olhei para o Fabiano e falei, senta. E ele, não vou me dar bem com esse professor. E no final da aula eu falei, eu quero falar contigo. Ele falou, pode falar. Eu falei, eu quero falar contigo sozinho. E perguntei ao Fabiano, qual é a sua vontade? Qual a sua necessidade? Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para participar, para te ajudar a construir um futuro. E ele tomou um susto, porque ele achou que ele ia ser chamado a atenção. Eu me coloquei como um mestre para ajudá-lo. Na outra aula, aquele menino, em vez de subir na carteira, que eu peguei ele na carteira, ele pega a minha pasta, entra com a minha pasta, e eu vi que eu comecei a impactar a vida dele. Eu tinha um diretor que dizia o seguinte, que para nós professores, o dia mais feliz não é o dia que a gente recebe o salário, esse não é. Mas é o dia que a gente encontra na rua um aluno que diz pra gente que está numa faculdade, que está no emprego legal. Então, assim, mudou muito, mas a gente tem ainda a esperança de que possa melhorar.